E eu queria começar, então, essa conversa perguntando à professora Virgínia o que vem à sua mente, em primeiro, o que aparece primeiro quando vê o nome Lenin? Duas coisas, não é uma coisa só. A Revolução Russa, que ele é o grande, o grande quadro, não sozinho, é claro, mas é o grande quadro da Revolução Russa, e o segundo é o tema do imperialismo, porque é o que eu considero uma das obras fundamentais do Lenin. Por acaso, aqui eu conheço também melhor, mas Lenin é eu acho que uma coisa que as pessoas deviam fazer era reler. Sabe? Eu releio muito os nossos clássicos, mas é reler o Lenin, porque Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Marx, Gramsci, mas especialmente Lenin, Trotsky e Rosa, tem uma característica que é muito interessante, que é o fio agudo da luta. Não precisa nem para dizer especificamente qual luta que eles estão entrando em cada momento, mas em todos os momentos, a luta revolucionária é central para todos eles. No que eles escrevem, na maneira como eles escrevem, na correspondência, na forma de ser. É muito impressionante isso. De alguma maneira, a gente foi perdendo, nas últimas décadas, um pouco desse gás revolucionário, que eu acho que é muito importante reler. Não tem receita para a revolução. Não existe nenhuma receita pronta para fazer revolução, nem do que é ou deverá ser revolução. Mas nós já vivemos muitas experiências revolucionárias, e eu acho que a importância do Lenin é exatamente, a centralidade do Lenin, é essa coerência entre a forma de pensar, a forma de ser e as propostas para a ação. E essa coerência é uma coisa assim, muito extraordinária e muito rara. Nós temos muitos outros, né? Nós temos Fidel Castro, ou Che Guevara, aqui na América Latina, para pegar alguns exemplos importantes, que também tem esse perfil dessa coerência de ser, pensar e fazer, que é alguma coisa extraordinária. Mas Lenin assim, acho que é fora de série. Olá, Rodolfo. Então, antes de entrar na obra dele, no seu legado, você podia falar um pouquinho do tempo de Lenin? Caramba. Vou falar do meu jeito. Bom, o Lenin vive um período especialmente atribulado. Tá? Isso é uma coisa bem interessante, porque nós vivemos agora também um período especialmente atribulado. O Lenin participa. O Lenin escreve, por exemplo, O que Fazer em 1902. Em 1902 não tem nem 20 anos que Marx morreu. Então ele está bem próximo, e tem poucos anos que o Engels morreu. É um período, o período da expansão, da centralização e concentração de capitais numa proporção enorme na Europa, é o período da expansão de relações mais econômicas ainda do que sociais na Rússia. Por que mais econômicas do que sociais? Por capitalistas, né? Relações capitalistas. Porque a Rússia ainda é um grande país agrário no período do Lenin, até a Revolução Russa é um grande país agrário. Embora o Lenin aponte corretamente que a direção econômica já era, desde a análise dele do desenvolvimento do capitalismo na Rússia, de que eram as relações capitalistas que estavam dirigindo, inclusive, uma parcela cada vez mais expressiva do campo russo, ainda eram muitos camponeses e era ainda um crescimento, eu diria, larvar das relações sociais de tipo capitalista. Isso não era massivamente as cidades povoadas, a expropriação do campesinato não tinha ocorrido massivamente ainda na Rússia. Então, ele vive um mundo onde você tem uma expansão industrial e uma expansão de centralização e concentração muito grande do capital, que é apontado por vários ali, do imperialismo, do Robson e do Hilferding, e, por outro lado, um mundo, inclusive europeu, onde a maioria da população ainda é rural.
Então, é um pouco para a gente... Quais são as tribulações desse mundo? Esse mundo operário que cresce na Europa foi atacado com uma ferocidade brutal no século XIX. Basta lembrar a Comuna de Paris e o assassinato em massa dos militantes da Comuna de Paris em 1871, relatado maravilhosamente pelo Marx na Guerra Civil na França. Essa derrota violenta da classe trabalhadora, como a gente sabe, a classe trabalhadora pode ser derrotada, mas ela não pode ser eliminada. Porque capital é forma de drenar mais valor. Só existe capital porque ele drena riqueza resultante do trabalho vivo. Então, ele pode derrotar a classe trabalhadora, pode assassinar uma parte da classe trabalhadora, mas ele não vive sem classe trabalhadora. E, portanto, os anos seguintes ao massacre da Comuna de Paris foram anos de intensa organização das classes trabalhadoras e de participação política crescente com a constituição dos partidos social-democratas, sobretudo na Alemanha, mas também na Rússia. Então, por um lado, expansão do capitalismo, por outro lado, avanço das lutas, agora reunindo vários formatos, formato sindical, formato de partido, a discussão dos jornais, se o partido vai ser um partido parlamentar ou não vai ser um partido parlamentar, todas essas questões estão colocadas ali naquele momento e, ao mesmo tempo, cresce as tensões intercapitalistas pelo domínio do mundo. Então, o Lenin escreve O que Fazer em 1902. Em 1914 estoura a Primeira Guerra Mundial. E não é uma guerra pequena, eu acho que a gente não dimensiona muito bem o que significou aquela guerra, porque aquela foi uma guerra de mortandade generalizada pelos campos e cidades europeias. Ela não é totalmente mundial, né? É um pouco eurocentrismo, de colocar como se tivesse sido uma guerra efetivamente mundial, não é ainda, mas a gente vai continuar usando essa nomenclatura, porque é a Primeira Guerra que se internacionaliza, expressando exatamente a concorrência intraburguesa pelo controle das colônias e pelo predomínio na expansão capitalista. Então, é esse mundo, né, no qual o Lenin está produzindo a sua literatura e produzindo a sua atividade, a sua praxis política. Lembrando ainda que a Rússia, terra do Lenin, a Rússia era uma autocracia czarista. Era uma ditadura czarista amparada pela Igreja Ortodoxa e amparada por uma nobreza completamente decadente. Eu recomendo a todos que leiam Guerra e Paz, do Tolstói, ou Ana Karenina, porque dá um pouco... A gente respira um pouco aquele período através dessa literatura do final do século XIX. Então, é esse mundo de aumento das lutas operárias, de crescimento da internacionalização dessas lutas operárias. Elas vão por ritmos diferentes, mas elas estão pegando aquele mundo europeu de maneira muito intensa, e dessa Primeira Guerra Mundial, onde se matava a baioneta. Né? As pessoas os soldados iam atravessando os campos e atirando no que se mexia, e o que ainda se mexia, eles enfiavam a baioneta. Então, era um período de estupros, de uma violência assim, inimaginável. Quem viajou pela Europa deve ter tido a chance de ver em várias cidades europeias a homenagem aos mortos da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial. Na França, especialmente, os mortos da Primeira Guerra Mundial 10 vezes mais do que da Segunda. Para ter uma ideia, na Alemanha seguramente não deve ter o mesmo perfil, mas é bastante impactante o que foi a Primeira Guerra Mundial. E a Revolução Russa acontece exatamente durante, né, já no final da Primeira Guerra Mundial. A senhora falou aí, citou o Que Fazer, que é uma das obras mais lidas, discutidas de Lenin, e é também onde ele constrói
duas daquelas que são talvez bases, né, de todo o seu trabalho, são as discussões sobre a importância da agitação e propaganda e do jornal para o partido e a própria organização do partido que pode dirigir o processo revolucionário. A senhora podia comentar esses dois aspectos aí, ou o que fazer, o que nos traz o que fazer? Com certeza, Rodolfo. Olha, primeiro deixa eu fazer uma propagandinha. O livro do Lenin que fazia está sendo lançado agora pela Boitempo. Acabei de botar a capa aqui para o pessoal ver enquanto ele falava. Na coleção Arceda ao Lenin, e eu fiquei muito orgulhosa de terem me convidado para escrever a Orelha, porque é muito honroso poder figurar num livro junto de um quadro, uma liderança, um intelectual e um revolucionário como Lenin. Eu sempre começo qualquer discussão sobre o Lenin, principalmente sobre o Lenin, que é, ao mesmo tempo, um intelectual e um homem da praxis da Revolução, lembrando que o Lenin é talvez o autor que mais exija da gente em termos de não repetir o que ele diz, mas entender o que ele está fazendo. Eu acho que essa é uma das questões mais fundamentais para conseguir entender o que acontece nesses textos. Então, 1902, o que fazer? O que é que o Lenin está fazendo? O que é o livro? Certo? O livro todo, e é bem importante resituar isso, porque normalmente as pessoas vão pensar do Lenin em coisas que são importantes, esquecendo o que é que está em jogo naquele texto. Está em jogo a construção de um partido revolucionário. E a tarefa do Partido Revolucionário, naquele momento, na Rússia, era se desvencilhar do partido anterior, ou de parcela do partido anterior. É um acerto de contas em que ele é, ao mesmo tempo, generoso e muito duro com relação à história anterior. Ele recolhe a herança dos 3 momentos anteriores da constituição do Partido Social Operário Social Democrático Russo. Ele recolhe essa herança e precisa se desvencilhar de uma parcela dessa herança. Então, o livro abre e fecha dizendo o que fazer e acabar com o terceiro período do partido. Então, é um acerto de contas duríssimo com uma parcela do grupo que estava tanto dentro do partido como fora. E contra quem ele está fazendo esse acerto? Contra o grupo, fundamentalmente, o mais conhecido na atualidade, é o grupo Bernstein. Né? É o grupo que, por um lado, diz que não é preciso necessariamente a revolução, que o marxismo é uma coisa dura, já acabou, que o marxismo não é necessário, é um grupo que ele chama da liberdade de crítica, que se autodenominam liberdade de crítica, cuja única crítica que eles fazem, eles não têm liberdade de crítica nenhuma, a única crítica que eles fazem é censurar o marxismo, é tentar interditar o marxismo. Então, portanto, um debate muito duro dentro dos grupos políticos que ele próprio ajudou a criar. Alguma coisa que a gente... Eu sempre tomo cuidado de transferir diretamente para o nosso período, mesmo que a gente possa fazer paralelos, tem de levar isso aí em consideração. Ele está brigando com uma mentalidade sindicalista, que acha que só conquista econômica pode... que os operários, a tradução novamente manteve operários, eu acho que o Lenin falava operários e não trabalhadores, porque o Marx, a palavra que o Marx usava era mais trabalhadores, e não necessariamente operários, porque operários a gente tem que pensar só fabril, enquanto o trabalhador que produz mais-valia não está só na fábrica, e o Marx diz isso com todas as letras. Mas ele está dizendo, manter os operários só dentro de uma conduta econômica, sem uma direção política mais substantiva, o que reserva para os quadros políticos uma espécie de autoridade intelectual para dizer o que os operários têm de fazer, mantendo-os nessa limitação sindical, etc. Então, a organização do partido para o Lenin não é simplesmente um desenho organizativo que ele faz, mas não é só isso. É
o acerto de contas com o período anterior, é recusar essa mentalidade sindical, do que ele chama espontaneísmo. Ele está recusando uma série de questões e exigindo, nas condições da Rússia czarista, e ele repete isso várias vezes, nas condições de uma Rússia autocrática, a única condição da organização do partido é um partido disciplinado, uma vanguarda disciplinada, que possa aparecer em parte e desaparecer rapidamente, dada a violência da perseguição. E aí chega na Agitprop, que eu acho que é maravilhoso, porque qual é a base desse partido? É o jornal. Ele vai dizer isso com todas as letras. É o jornal Iskra. Esse jornal poderia ser o fundamento. Ser fumante tem isso, né? Poderia ser o fundamento do partido, uma vez que a própria organização do jornal garantia quem faz, quem escreve, quem imprime, quem distribui, como distribui, já isso constituiria uma rede, ao mesmo tempo ativa, próxima das bases, com uma direção preservada, capaz de aparecer e desaparecer rapidamente. Reparem que não é um partido isolado que ele está propondo, é um partido capaz de se defender frente à autocracia. Ele não está fazendo um desenho eterno de um partido, ele está analisando as condições concretas da Rússia em 1902 e tirando dessas condições concretas as proposições mais adequadas para essa organização. É lógico, a gente pode pensar no texto do Lenin coisas absolutamente maravilhosas que a gente pode transcrever diretamente para cá, mas, em parte, a gente estaria traindo o Lenin. Porque o Lenin não transcreve o Marx. Ele não pega a Primeira Internacional e copia aqui, nem o manifesto. O Lenin está, a partir das categorias e da análise marxiana, tentando analisar as condições do mundo dele e, portanto, a partir dessa contribuição teórica fundamental, enfrentar o mundo real. E eu acho que a gente tem a exigência, depois de Marx, Lenin, Gramsci e Trotsky, tem a exigência de vestir todos eles, de digerir todos eles para enfrentar a nossa realidade. Essa, sim, é a resposta que eu acho à altura do Lenin. Infelizmente, não estamos à altura dele, mas a gente precisa, pelo menos, compreender o desafio que ele nos coloca, pois sem compreender o desafio que ele nos coloca, aí a gente nunca vai conseguir chegar lá. É mais provável que hoje esse desafio seja respondido coletivamente do que por uma pessoa, mas todos têm de entender o desafio de compreender o que é o capital, compreender as formas de expansão do capital no mundo até o período de Lenin, e de Lenin para cá, porque de 1902 para cá, por exemplo, do que fazer, são 118 anos. A gente tem aí um longo percurso que nós precisamos entender a partir da leitura do Lenin, é claro, mas não só a partir da leitura do Lenin, porque eu dou muita aula sobre o texto do imperialismo, e a primeira coisa que eu digo é sempre: leiam, releiam, tomem notas, porque esse é um dos textos mais geniais e curtos que a gente pode ler. Porém, lembrem-se que esse texto tem 112 anos e que é responsabilidade de vocês fazer o que o Lenin fez. E não simplesmente pegar o Lenin e trazer para cá. Apesar de que é uma tentação terrível. Não exatamente fazer isso, mas quando você lê, relê, especialmente se fez a releitura nos últimos 2, 3 anos, você começa a ver a parte, especialmente a parte em que ele fala sobre a questão do economicismo, o combate ao economicismo e a questão do rebaixar as tarefas do partido. A gente olha aquilo e vê assim: vem cá, esse cara está escrevendo sobre o Brasil de hoje. Pois é, a tendência é essa. Por isso que é importante. É verdade que e ele tem razão, que uma das grandes questões
das oposições, do que a gente estava falando antes, dos partidos anticapitalistas, é estarem na dúvida se eles querem adaptar as massas a uma melhoria de condições econômicas sob o capitalismo ou, ao contrário, enfrentar o capitalismo com todas as dificuldades que isso aí envolve. Então, portanto, a gente pode fazer esse tipo de crítica, a gente pode fazer perfeitamente, só não pode transferir de maneira mecânica, porque se a gente fizer isso, a gente vai ter de analisar que história foi essa. E no meio da história, entre nós e os textos de Lenin, vale lembrar que teve a Revolução Russa, teve o stalinismo, teve teve a Revolução Chinesa, teve uma Segunda Guerra Mundial e o fascismo, tudo isso Lenin não assistiu, e o fascismo, teve a Revolução Cubana, teve várias revoluções ou tentativas de revolução abortadas, e tem a derrocada da União Soviética. A gente tem um século muito rico de tensões e problemas, mas que é um século de luta de classes. A classe trabalhadora só fez aumentar, e é a minha pesquisa, não é mais. A classe trabalhadora, nos últimos 100 anos, no tempo que nos separa do Lenin, aumentou brutalmente. O que era uma classe trabalhadora urbana, cercada de campesinato, que no mundo devia ser, no máximo, 20% de classe trabalhadora em 1900. Eu não tenho dado com certeza, mas é em torno disso. Não, no mundo hoje, são mais de 55% de trabalhadores no mundo nas áreas urbanas. É uma expropriação de camponeses, que a Rosa já tratou super bem na acumulação de capital, uma expropriação do campesinato alucinada, que veio acontecendo, que aconteceu ao longo do século XX. E uma subordinação dos trabalhadores no campo às condições do capital ainda muito mais brutal do que aquela que foi apontada pelo Lenin lá no desenvolvimento do capitalismo na Rússia, que, se eu não me engano, é de 1905. Então, a gente tem as contradições são cada vez maiores. Ao mesmo tempo, a centralização de capitais, a concentração e centralização de capitais, e mais ainda da propriedade desses capitais, é alguma coisa que, para a gente ter uma ideia, o imperialismo do Lenin, que foi escrito em 1916, considera, lá em 1916, que o capitalismo mudou de qualidade por conta da centralização e concentração de capitais, que deu um salto de escala, que é exatamente a união entre capital industrial, na época, e o capital bancário, que já tinha sido apontada pelo Hilferding, e que é uma leitura histórico-concreta do Hilferding a partir de uma análise do Marx, do livro 3 do Capital. Ora, o processo de centralização e concentração do capital, depois da Segunda Guerra Mundial, não tem equivalente, não tem equivalência com o que aconteceu nos primeiros anos do século XX. É um negócio de uma... Não só isso, a expropriação de camponeses e depois a expropriação de direitos feitos sobre populações já residentes nas cidades, alguma coisa que era impensável naquela época, realmente impensável, sem uma situação de guerra. Como se retira direitos da população? Até então, somente com guerra você extraía direitos das populações. Bom, essa extorsão de direitos, que eu chamo de expropriações secundárias, que libera mais força de trabalho, que subordina mais os trabalhadores ao capital, que rebaixa o valor da força de trabalho, que aumenta as doses de exploração sobre a força de trabalho, basta ver a proporção de precarizados no Brasil e no mundo contemporâneo. Essas contradições se aguçaram muitíssimo. Portanto, as formas de organização, tanto dos trabalhadores quanto a forma necessária do partido, precisa entrar em relação com essas condições. Então, nós sabemos, hoje, a meu juízo, nós precisamos urgentemente de pelo menos 10 pontos de unidade a nível internacional.
a nível internacional, porque o enfrentamento hoje do capital é um enfrentamento que precisa ter uma perna internacional. A Rússia era o elo mais fraco naquele momento, em 1916, e depois, comprovadamente, em 1917. Mas hoje, qual é o elo mais fraco? O elo mais fraco é central. Então, é um enfrentamento nas condições de expansão do capitalismo que não estavam postas, nem podiam estar postas em 1902. Embora eu acho, e eu, Rodolfo, estou com você, eu leio, releio Lenin para me nutrir da capacidade crítica, porque é esse fio agudo crítico que a gente precisa, e é um fio agudo anticapitalista, é um fio agudo revolucionário, sempre. Então, eu leio e releio Imperialismo, O que Fazer, e outros textos, Teses de Abril e outros, porque ele ajuda a gente a enfrentar. Mas nós hoje temos, no Que Fazer, ele tem uma passagem que eu acho que é maravilhosa sobre as opressões, porque ele está brigando, assim, aí a gente vê como é que o Lenin é realmente um intelectual, no sentido de uma formação intelectual de porte e um militante capaz de coligar essas duas coisas. Então, ele está criticando o espontaneísmo, mas de quem que ele critica o espontaneísmo? Dos dirigentes, porque ele diz que é preguiça dos dirigentes ficar se amparando nos movimentos espontâneos. É fundamental que... É porque os dirigentes do partido, isso ele está se dirigindo para os dirigentes do partido dele, não compreenderam ainda a importância daquelas lutas. Ele não está dizendo simplesmente que o partido tem de pegar aquelas lutas, enfeixar e sufocar sob uma outra luta. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que a luta contra as opressões é uma luta da classe trabalhadora, e que o partido tem de ser o porta-voz, tem de ser o garantidor dessa luta, tem de ser aquele que é capaz de enfeixar na prática essas lutas, e não de subordinar essas lutas. Então, é alguma coisa... Bom, isso aí é claro que a gente pode aprender sempre, né? Pode e deve aprender sempre com o Lenin, embora, como marxistas que nós somos, nós sabemos que nós temos de trabalhar com o Lenin nessa dupla dimensão, na dimensão do que parece que foi escrito ontem, foi escrito para mim, e aquilo que resta, como qualquer grande intelectual, né? Você basta ler, você pode ler Aristóteles ou Hegel, e eles vão estar trazendo contribuições importantíssimas, embora um e outro precisem ser colocados no seu tempo. Vai lá. A gente falou um pouco, acho que vamos voltar a falar mais aí sobre o Lenin, produtor de teoria, produtor de livros que ajudassem a construção do partido e a construção da revolução. Queria que você falasse também do papel dele como militante, como construtor aí do processo revolucionário. Eu não sou propriamente uma biógrafa do Lenin, então eu vou com cautela na resposta, porque tem muita gente que estuda especialmente a biografia do Lenin. Desde muito jovem, o Lenin tem um engajamento de princípio e de estudo que é alguma coisa de uma fortaleza absolutamente extraordinária, que nutre ele intelectualmente. Eu recebi, dentre os textos de 150 anos do Lenin, deixa eu ver se eu acho aqui, eu recebi o de uma amiga cubana que escreveu um texto sobre ele, que começava de um jeito muito bonito, que começava assim, essa amiga chama Romélia Pino Freire, começava assim: Vladimir Mayakovsky, o poeta da Revolução Russa, em seu poema Lenin, perguntava: quem é ele? O que fez? De onde vem esse homem? É o mais humano dos homens. Assim, eu achei linda essa referência dela ao Mayakovsky, porque é muito impressionante isso. Assim. O Lenin é apresentado muitas vezes como uma pessoa muito dura, mas quando você lê o texto direito,
Esse é um problema, tá certo? Quando a gente lê o texto direito. Ele é duro, de fato, quando ele está defendendo o seu ponto de vista, mas ele é de uma capacidade compreensiva para abarcar processos históricos anteriores, para abarcar sofrimento, para compreender o sofrimento, é absolutamente extraordinário. Não é à toa que ele vai ser o criador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e não de um novo Império Russo. Fala um pouco disso, qual é o significado disso? É o significado do reconhecimento das tensões nacionais no interior de processos revolucionários, questões que são linguísticas, históricas, sociais, de forma de organização, etc. Era o reconhecimento de que eles estavam enfrentando, os revolucionários, o Império Russo, porque o czarismo era um império sobre outros povos, ainda que o império secundário era um império, digamos assim, decadente com relação ao mundo europeu, era um império e exercia um poder imperial sobre diversas outras nacionalidades. Então, essa clareza de não abafar as contradições, isso aí não significa necessariamente a defesa das nacionalidades ad eternum, porque ele não poderia, ninguém pode fazer uma defesa ad eternum de nada, mas significa ter coerência com relação ao enfrentamento na luta que estão levando. Então, e nisso, outros revolucionários não estavam de acordo em aproveitar a circunstância da Revolução justamente para superar as fronteiras nacionais. Enquanto o Lenin, naquele momento, em 1917, diz, não, a gente está enfrentando o Império Russo. São questões que são questões muito cruciais para os processos. Na atualidade, essa é uma questão crucial. E é uma questão para a qual a gente continua bastante, historicamente, com pouca munição para o enfrentamento. Isso aí eu vou sair do Lenin, porque eu vou ter de falar da minha pesquisa, se eu vou falar do momento contemporâneo. Desde o pós-Segunda Guerra Mundial, mas com mais ênfase, a partir dos anos 1990, as burguesias criaram uma malha paralela de entidades que não são empresas, que são entidades sem fins lucrativos, que não são empresas, nem partidos políticos, mas que agem como partidos políticos de alguns grupos, mas uma malha paralela, tanto de organismos internacionais oficiais, como Banco Mundial, FMI, que esse a gente conhece melhor, mas uma malha paralela, cujo resultado, um deles é Davos, por exemplo. Tá certo? Davos é um fórum, é uma entidade paralela. Mas criaram milhares de entidades e fundações empresariais que têm uma atuação em muitas direções e uma atuação política para enfrentar, tanto internacionalmente quanto nacionalmente, as lutas das massas trabalhadoras. Não enxergar essa malha do nosso lado, não enxergar esse terreno de luta, é um erro grosseiro das esquerdas de tipo parlamentares, que só olham, dividem a burguesia normalmente em dois, alguns, não em todos, entre a burguesia estrangeira e nacional, porque é até difícil saber o que é nacional no Brasil hoje, porque a estrutura da propriedade também se modificou, mas dividem isso e não vem essa malha de entidades agindo e agindo diretamente nas lutas. Nós tivemos uma sequência grande de lutas internacionais emergindo no pós-68, luta das mulheres, luta contra o racismo, a luta da questão ambiental, que são lutas que não se solucionam no espaço nacional. São lutas, sobretudo, da questão ambiental. Ela é uma questão atravessada desde o começo pela questão internacional. Então, o debate da questão ambiental é um debate internacional. A luta antirracismo, nós também já sabemos que é uma luta internacional, porque o racismo ele é proteiforme, ele muda de forma, ele é ora contra os negros, ora contra os árabes, ora contra os chineses, ora contra os brasileiros ou os latinos, ora contra o racismo, embora o principal racismo no mundo inteiro seja um racismo
pela cor da pele, não é só esse o racismo. Então, a luta contra o racismo tem que ser contra todos os racismos. Lembrando que, na Alemanha nazista, a principal perseguição racista da Alemanha era contra os judeus brancos. Racista, porque classista, eles perseguiram também os comunistas, os homossexuais, os ciganos, algumas religiões, etc. Mas a que tinha cunho abertamente racista era contra os judeus. Então, a questão do racismo é uma questão central. O enfrentamento dessas questões é um enfrentamento de como construir uma nova forma de produzir o mundo. Que é esse o desafio do Marx, é o desafio do Lenin, é o desafio do Engels. Então, eu me afastei um pouco aqui, porque o partido, se a gente for voltar para o Lenin, para o tema lá de 1902 ou 1917, o partido tem de dar conta dessas complexidades contemporâneas, não porque elas sejam complexas, mas porque elas são muito mais extensas, elas já eram complexas antes, mas também das formas pelas quais a dominação de classes e o imperialismo contemporâneo se organizam. Exatamente agora, quando a gente está assistindo, como no tempo do Lenin, um aumento das tensões intercapitalistas. Que ele começa a apontar, que também um dos trabalhos dele que você citou logo no início dessa conversa sobre ele, no imperialismo estágio superior do capitalismo. Esse livro eu acho um livro de leitura obrigatório. Então, o Lenin todo, só que o Lenin escreveu muito. Então, não dá para dizer, leiam todo o Lenin ou leiam todo o Marx não está nem publicado ainda. Mas o Lenin está. Pelo menos ao meu conhecimento, as obras completas do Lenin, eu já tive aqui, perdi. Coisas da vida, de separações, em que a gente perde uns livros e ganha outros. O imperialismo é escrito durante a Primeira Guerra Mundial. O imperialismo, etapa superior, ou estágio supremo do capitalismo, é escrito durante a Primeira Guerra Mundial. Então, ele está observando as tensões o conflito que está posto, ele está tentando ver a base socioeconômica que leva, socioeconômica e política que leva para esse enfrentamento entre os países. Escreve em 16 e no ano seguinte é a Revolução Russa. Então, ele não volta atrás, ele vai estar muito ocupado com os novos textos para pensar o que significa a Revolução Russa com relação ao próprio imperialismo. Mas mesmo assim ele tem vários textos, dele, do Trotsky, logo depois da Revolução, eles têm clareza da cunha que aquela revolução coloca. O que aquele texto mostra? O que ele traz de central? A primeira eu já falei, de que o imperialismo não é uma política de alguns capitalistas e que a guerra não é uma escolha política. A guerra deriva de uma necessidade da expansão das relações capitalistas, e principalmente das relações econômicas capitalistas. Então, essa é a guerra dele com o Kautsky, é a briga dele com o Kautsky, porque o Kautsky acha que o imperialismo poderia ser resolvido por uma união dos imperialistas, num superimperialismo, que aí sairia mais barato para os imperialistas do que está fazendo guerra. E o Lenin vai dizer, não, você não entendeu nada, o imperialismo não é uma política, o imperialismo é a forma de ser do capitalismo contemporâneo, e essa forma de ser do capitalismo contemporâneo envolve a divisão e a partilha do mundo. E, uma vez feita essa partilha, as repartilhas do mundo. Essa é uma discussão que eu acho que é fundamental e que precisa ser analisada a partir da história depois do Lenin. Ele vai apontar a criação do que ele chama de oligarquia financeira, que é o resultado da união íntima, que é a expressão que ele usa, entre o capital bancário e o capital industrial, lembrando a todos que no Marx é muito claro que capital bancário e capital industrial não são dois capitais diferentes,
São metamorfoses do mesmo ciclo de reprodução de conjunto do capital, ou figuras do capital. O capital bancário é a condensação em determinado espaço, que pode ser banco, fundo ou qualquer outro, em determinado espaço, de massas de capital que saem da extração de mais valor e precisam achar colocação para extrair mais valor. Então, no tempo do Lenin, o que ele está mostrando é a oligarquia financeira, que é essa união íntima entre o capital bancário e o capital industrial. O que significa essa união íntima? É a associação aberta entre proprietários de bancos e proprietários de indústria, criando uma potencialização dos processos de expansão do capitalismo. Que estava em curso, aliás, muito explicitamente na Alemanha, razão pela qual esse processo foi analisado pelo Hilferding, e o Lenin parte da análise do Hilferding. O Lenin é muito fino e ele vai, inclusive, tentar entender como é que a propriedade capitalista está se modificando. E vale ver, porque ele dá pistas ali muito interessantes que a gente ainda pode seguir hoje. Então, essa oligarquia financeira é exatamente essa, eu diria que essa cabeça bifronte reunida de banqueiros e industriais que coligam a grande propriedade no seu processo de expansão. Então, o segundo ponto é que esse monopólio, isso aí significa um monopólio, envolve, doravante, não apenas a exportação de mercadorias, mas a exportação de capitais diretamente, e o que aprofunda o desenvolvimento desigual dos diferentes países, das diferentes empresas e das diferentes indústrias. Esse desenvolvimento desigual é bem interessante porque pode estimular saltos em países menos desenvolvidos, ou, ao contrário, retardar o desenvolvimento de países menos desenvolvidos. Menciono, aliás, que esse monopólio é a base de uma enorme corrupção, porque esse monopólio está coligado com os estados, e essa corrupção é uma corrupção que vai permear os estados imperialistas de maneira mais ou menos permanente para ele. O outro ponto é a partilha do mundo entre as grandes potências, que ele diz já está ocupado, já está partilhado, e daqui para frente são repartilhas. Ele tem uma série de comentários, ele vai... Nem tudo Lenin acerta 100%, e não é isso que a gente faz quando lê o Lenin, né? O outro ponto é o parasitismo e a putrefação do capitalismo, em que toda uma análise de que naquelas condições, lembrando que ele está escrevendo em 16, naquelas condições o monopólio retirava até os estímulos ao progresso técnico, e isso poderia gerar estados muito ricos que não produziam nada e que apenas explorariam outros países. Esse é o processo, principalmente, da colonização, e ele menciona, se eu não me engano, a Suíça, mas a gente poderia mencionar a Bélgica nessa época, que eram países que se assentaram nas colônias para devastar a população, extorquir, escravizar essas populações, extorquir um volume enorme de riquezas, ou a Índia, mas o caso da Bélgica eu acho que talvez o mais horroroso, o mais escabroso de todos eles. E sem contrapartida na expansão da sua própria produção, porque a riqueza está drenando de fora. De fato, isso aí não acontece exatamente desse jeito, e não acontece exatamente desse jeito porque nós vamos assistir à Revolução Russa. Porque tem alguma coisa da qual ele participa, que é a Revolução Russa, que vai alterar o cenário, o tabuleiro internacional, e que vai, de alguma maneira, reativar as lutas intra-imperialistas na Segunda Guerra Mundial, com a expansão do nazifascismo. Porque é mais ou menos... Oi.
Então, como a Revolução Russa altera, então, o cenário internacional? Qual é o impacto dela no mundo de então e talvez até hoje? O impacto dela é impressionante o impacto da Revolução Russa. Tem um livro muito interessante sobre sexo e família, do Gordon Thorburn, que ele tá fazendo uma estatística, ele se apoia em dados sobre um século, então são dados muito agregados, onde qualquer modificação vai aparecer muito lentamente, né, porque são dados muito massivos. E ele fica impressionado como, no caso, como o livro é sobre família, mulher, né, sexo e família, como no caso da liberação das mulheres, a Revolução Russa tem um impacto mundial imediato. Um impacto tão grande quanto 68, mas ele diz é maior do que 68, porque 68, a parcela das mulheres que se libera escravizando outras. Enquanto, no momento da Revolução Russa, esse impacto é internacional, é um negócio assim impressionante. A Revolução Russa é um impacto em todas as linhas. É um impacto nas relações de família, nas relações, no papel das mulheres, no papel da herança, na possibilidade de construir formas parlamentares ou de participação popular, tipo parlamentar, de participação popular de outro tipo, como os soviets. Então, a Revolução Russa é um impacto assim no mundo inteiro. E impacta, inclusive, sobre burguesias. Impacta sobre burguesia, positivamente sobre burguesias, que acham que aquilo ali pode ser uma maneira de desenvolver os seus próprios fins de uma maneira mais rápida, com planejamento. Toda a discussão sobre planejamento vai nascer da Revolução Russa e vai ser adotada, etc. E é um pânico para a Europa. É um pânico. Não à toa, ainda em guerra, os países em guerra vão mandar tropa para combater a Revolução Soviética, vão ser derrotados, vão criar uma fome devastadora na União Soviética, vão criar condições terríveis, vão devastar. Então, a Revolução Soviética entra em condições, começa a se expandir em condições muito duras, não apenas porque ela estava em guerra e sai da guerra, o czarismo participava da Primeira Guerra. A Revolução suspende essa participação na guerra, mas os antigos aliados e inimigos se voltam agora contra ela própria. Portanto, ela tem de se defender, se armar quando o que ela precisava era paz, tem de se defender de ataques brutais, como ela é um estímulo no mundo inteiro para a expansão de processos revolucionários e da formação de partidos comunistas. Contudo, o fato dela ser um estímulo não significa que ela própria sustente as lutas externas. Não pôde sustentar. Não houve. Apesar da existência, né, da Segunda Internacional e depois da Terceira Internacional Comunista, a gente não tem a Revolução Soviética fica sozinha como processo revolucionário. E as formas de condução foram, de um lado, as possíveis, de outro, algumas que não foram boas opções, mas é só construindo o mundo que a gente vai poder mexer, alterar determinados elementos. Então, a influência da Revolução Russa, se no primeiro momento a Rússia é vista como um país atrasado, então não vai ter, apesar da imediata reação das grandes burguesias de seus estados contra a Revolução, que alterava o tabuleiro geopolítico europeu, eles não achavam que aquilo ia dar muito certo. O fato dela ter sobrevivido e se expandido é alguma coisa de extremamente inquietante. Então, enquanto o crescimento do nazifascismo apontava suas armas unicamente ou centralmente para a União Soviética, o nazifascismo foi bastante tolerado pelos governos ocidentais, especialmente Inglaterra
e França, e Estados Unidos. Estados Unidos, né? E Estados Unidos, que nesse momento estão mudando de posição geoestratégica, mas que a grande mudança dos Estados Unidos vai ser no pós-Segunda Guerra Mundial, quando ele sai o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Mas os Estados Unidos já estão em plena ascensão desde finais do século XIX e principalmente ao longo do século XX. A gente pode dizer, com Florestan Fernandes, por exemplo, para citar outro autor aqui, o nosso, com Florestan Fernandes, que o século XX é o século da contra-revolução preventiva permanente. E ele está inteiramente coberto de razão. Se eu não me engano, ele traz esse elemento do Trotsky, e eu não tenho dúvida de que, se a Comuna de Paris foi o ponto disparador dessa contra-revolução permanente, 1917 é a âncora que vai fazer pivotar o conjunto das burguesias e dos estados burgueses contra qualquer forma de processo revolucionário. E depois ainda tiveram a China. O problema é que você pode ser a burguesia mais poderosa do mundo, pode ter todas as armas do mundo, é impossível a qualquer burguesia ou classe dominante controlar tudo. Nem Steve Bannon, nem Bolsonaro, nem os zeros da família Bolsonaro, que é uma sequência de zeros enfileirados, não há, nem o Trump, não há nenhum, porque a sociedade é composta de maneira... O trabalho, hoje em dia, a produção é muito socializada, é socializada com grupos de trabalhadores muito díspares, mas ela é socializada, e a gente está vendo na pandemia o quanto isso é evidente, né? O quanto o capital só existe dependendo do trabalho, isso aí está assim, claríssimo na pandemia, e como o capital engorda com todas essas atividades que tem aí e que está se engordando ainda mais durante a pandemia, procurando extorquir mais uma vez os estados e colocar o fardo nas costas das classes trabalhadoras. Então, essa perspectiva da internacionalização do capitalismo do Lenin, ali em 16, 17, do imperialismo, das guerras, é uma perspectiva permanente. Eu acredito, eu pessoalmente, escrevi um livro, que é o Brasil, Capital e Imperialismo, para trazer a contribuição do Marx e do Lenin, mas para tentar mostrar que tem mudanças no imperialismo pós-Lenin, e que é importante que a gente integre essas mudanças. Se eu estou de acordo que o capitalismo virou o imperialismo, essa virada, depois da Segunda Guerra Mundial, da bomba atômica, da Revolução Russa, etc., começa a assumir outras feições, talvez até mais dramáticas e mais perigosas. Mas, o tempo inteiro, a atuação das burguesias, toda essa volta para dizer, o tempo inteiro a atuação das burguesias é uma atuação contra-revolucionária preventiva. E tanto pela violência, que a gente está assistindo agora nós estamos entre dois grupos de violentos, né, no Brasil. Bolsonaro, fascista, e militares autocráticos, ditatoriais. Nós estamos entre esses dois grupos de forças maiores. Os dois, na verdade, foram até aqui sustentados pelo conjunto das burguesias. E, por um lado, essa violência, e, por outro lado, uma tentativa de desarmar as lutas populares ali onde elas nascem, ali no nascedouro. Tem um livro maravilhoso do João Márcio Mendes Pereira sobre o Banco Mundial, em que ele mostra como o Banco Mundial, que eu tive a honra de ser a orientadora, como o Banco Mundial ao inaugurar a pobretologia, em 1968, ao crescer a pobretologia, abre uma série de atividades e iniciativas, favorece uma série de atividades e iniciativas que, ao mesmo tempo, piora a condição das massas trabalhadoras e promete gotículas em contraparte. Ali era o Banco Mundial, e ele já mostrava naquele livro como o próprio Banco Mundial já tinha um espaço da sociedade civil internacional.
em boa parte, sociedade civil empresarial. Sociedade civil no Gramsci é lugar de luta de classes. Então, vai ter empresarial e vai ter popular. É bem interessante ver que as condições, quer dizer, a Revolução Russa é o pânico das burguesias, como a Revolução Chinesa, mas a Revolução Chinesa, mais ainda do que a Revolução Russa, era uma revolução muito camponesa, num país muito pobre. Então, igual, não é porque é pobre ou porque não ameaça imediatamente os Estados Unidos que eles toleram, eles ou a OTAN no conjunto, ou a Europa toda, ou as burguesias da América Latina, porque fizeram o que foi possível para infernizar a vida da Revolução Chinesa, como fazem com Cuba. Cuba está sob bloqueio, e é um bloqueio assassino, é um bloqueio genocida. Eles estão bloqueando a chegada de remédio a Cuba. Eu acho que Cuba é o país que está dando o maior exemplo de internacionalismo nessa pandemia. É quem está, ao mesmo tempo, controlando a expansão da Covid-19 no seu próprio país, mas que abrigou os navios, que foi capaz de deixar aportar os navios, reabastecer os navios, cuidar das pessoas, e seguir, e permitir que o navio seguisse, em vez de deixar ancorado e isolado os navios, como agora está mandando equipes, já mandou equipe, acho que, se eu não me engano, para 22 países. Equipes de médicos voluntários que vão, e é impressionante ver os relatos desses médicos. Então, E dos povos que os recebem, né? bom, ou da tristeza de alguns, né? Os povos recebem em geral muito bem. Algumas lideranças que podem ser. O fascismo não está só no Brasil, e a extrema-direita não está só no Brasil. Né? O Brasil foi vergonhoso o que médicos se rebaixaram a fazer na chegada dos médicos cubanos. Então, Virginia, você trouxe um monte de reflexões instigantes aí, tanto para repensar a história, como para os dias de hoje. Eu queria, antes de a gente encaminhar aí para o fechamento, queria pedir para você fazer se é que é possível, num tempo tão curto, mas fazer um balanço daquilo que foi o mote dessa conversa sobre os 150 anos de Lênin. Ou seja, o legado e a atualidade de Lênin. Sim, muito rapidamente. Organização. Essa é a questão chave do texto do Lênin. Organização e formação. Formação de quadros e formação da base. Não é só formação de quadros, é também formação da base, dos trabalhadores. E preciso ter claro que essas duas questões são importantíssimas para o Lênin. A questão 1 é organização. A organização se chama partido para o Lênin, mas não era ali necessariamente um partido parlamentar. Ele não está falando só de um partido parlamentar. Ele está falando de uma organização que naquela época, e por conta do czarismo, ao mesmo tempo clandestina, mas com uma face visível. Qual é a estrutura da organização a ser implementada na atualidade? Eu não tenho a receita, mas em tempos de fascismo, as organizações precisam estar com uma face aberta e uma face oculta. Isso eu não tenho dúvida. Porque o fascismo é simplesmente a tendência à devastação das formas legais da luta. Portanto, isso aí é alguma coisa de bastante importante. E o elo entre as direções e as bases. Então, eu acho que o exemplo do Iskra ainda é, talvez, o mais interessante e o mais enriquecedor, como uma metáfora concreta das múltiplas possibilidades de fazer organização popular. A segunda, que eu acho que é mais importante ainda, é nunca perder o fio do que é que nós estamos enfrentando.
Nós não estamos enfrentando só um governo, nós não estamos enfrentando só um ou outro burguês, nós não estamos enfrentando só um ou outro país imperialista, nós estamos enfrentando uma sociabilidade do capital, que é uma maneira de devastar os trabalhadores no mundo. E, portanto, é com os trabalhadores que a gente precisa ir para frente e alterar o mundo. Eles já produzem toda a riqueza do mundo. Nós, os trabalhadores, já produzimos tudo o que está no mundo. Então, portanto, se dar conta. Terceiro, não é possível enfrentar o capitalismo sem enfrentar o Estado do capital. Está em todos eles, Gramsci, Lenin, Marx. Então, o enfrentamento do Estado é absolutamente fundamental. O Lenin, inclusive, era o grande autor, né, do Estado e a Revolução, que é uma grande discussão da importância de acabar com o Estado capitalista. Essa questão é mais atual do que nunca. A questão, mais do que nunca. Isso quer dizer que a gente pode acabar com o Estado de uma hora para outra? Não me parece. Mas, sem ter isso como eixo estratégico, como linha de corte, dificilmente os processos revolucionários podem amadurecer em grande extensão, em grande escala, nas melhores condições. Porque a tendência do Estado é sempre repor formas de controle intelectual sobre os processos de trabalho. Então, portanto, é algo que precisa estar o tempo todo na mira dos revolucionários, ainda que a gente tenha de chegar no Estado para enfrentar o capital. Acho que, para mim, o que fica sempre é essa capacidade de luta e de agudeza intelectual e prática no Lenin, que assim, a gente respira ar fresco quando lê o mais empoeirado dos livros do Lenin. Muito bacana. Bom, falando de leitura, a gente tem tido como um caminho para o final das entrevistas um convite para o entrevistado falar um pouco do que tem feito nesse período aí de quarentena, né? De sugestão de leituras, de filmes, para o pessoal que está nos assistindo. Vamos lá. Eu já dei no começo o site do Grupo de Trabalho e Orientação, onde estão principalmente os meus textos, ainda não estão todos os textos de todo mundo. E do Esquerda Online, onde estão saindo vários artigos desse grupo de pesquisa. Recomendo o Correio da Crise, o Contrapoder, o Observatório da Crise, o Contrapoder, que está soltando textos muito interessantes, e muito especialmente o site Marxismo 21, que é um site riquíssimo, está com um repositório enorme de material de todas as tendências do marxismo, um site muito amplo, com questões, com dossiês muito completos. Eles não, nós, porque eu participo do Marxismo 21, acabamos de lançar um dossiê sobre a pandemia que está muito rico, assim, em uma semana foi organizado um dossiê enorme e que está aberto para contribuições. Esses estão mais acessíveis nesse tempo em que a gente está principalmente pela internet, porque eu participo também de uma revista que eu acho absolutamente extraordinária, que eu adoro, que se chama História e Luta de Classes, que também está disponível os números anteriores na internet, que é uma revista voltada mais para historiadores e que vale um pouquinho divulgar para que conheçam. Legal. Pessoal, então a gente conversou aqui com a historiadora Virgínia Fontes nessa programa especial em homenagem aos 150 anos de Lenin. Conversamos também sobre o Brasil de hoje, né? E antes de convidar a professora a sua mensagem final, eu queria lembrar a você que essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E, como eu estava antecipando aqui, queria convidar a professora a que fizesse a sua mensagem final aqui para essa pequena assembleia que nos acompanhou, que está nos acompanhando agora nessa conversa e que vai ir para os internautas que vão seguir
conosco aí pela internet afora, acompanhando essa entrevista no nosso canal do YouTube. Bom, eu queria agradecer vocês, Eleonora, Rodolfo, o canal de vocês é muito conhecido, o trabalho de vocês é muito interessante, vocês não pararam um minuto, e isso é fundamental, nossos grupos de pesquisa também não pararam, ao contrário, aceleraram a produção, e é o que tem de fazer mesmo. Nós estamos no isolamento físico e não social, portanto, a gente tem de, ao contrário, estreitar esses laços sociais a cada vez mais. Fiquei muito satisfeita de estar aqui com vocês. Acho que a gente está vivendo um período muito difícil. Eu quero terminar com uma nota pessimista e uma nota otimista. A nota pessimista é que nós estamos vivendo num mundo de tendências fascistas crescentes, com uma pandemia mundial que tende a acirrar as contradições interimperialistas e que cavalga, porque não foi ela que causou, cavalga uma crise econômica de gigantescas proporções, que possivelmente será mais impactante do que a de 29. Então, portanto, estamos diante de uma situação que é uma situação avassaladora e pior do que estar diante de uma situação avassaladora ainda ter um grupo fascista e um grupo autocrático na condução do governo. Por outro lado, isso não é uma nota otimista, não, isso é o outro lado da contradição. Por outro lado, eu acho que no mundo inteiro nunca ficou tão evidente como a vida humana tem de passar na frente do lucro, tem de passar na frente do capital, como a saúde humana só será garantida se tivermos saúde pública, universal e igualitária, tudo o contrário do que esses ministros estão. Esse último ministro da Saúde do Brasil, que é o ministro da doença, é alguma coisa apavorante. Então, eu acho que nós estamos diante, de alguma maneira, a saúde e a vida acima do lucro, que é alguma coisa que hoje está atravessando o mundo, resume, de alguma maneira, a luta de classes. Resume o enfrentamento da população, que tem direito a comida, saúde, saneamento e meios de produzir a própria vida, contra aqueles que só querem o trabalho para extrair mais valor. Eu acho que sempre, em todas as circunstâncias, se abrem contradições para enfrentar o capital. E elas estão postas e a gente vai ter de veredar por aí e seguirmos na luta. Legal. Muito obrigada, Virgínia. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Então tá, Rodolfo. Vamos nessa, então? Isso. Pessoal, tchau. Tchau. Não se esqueça de ir lá no nosso canal de vídeo, se inscrever, clicar na sinetinha e visitar o nosso site, tutameia.jor.br. Vou botar uma fotinho do Lenin aqui, né? A professora Virgínia falou tanto do humanismo de Lenin, da gentileza e a preocupação dele. Então, essa é uma foto que não é aquelas fotos de discurso, é a foto acarinhando um gatinho, né? Legal. E aqui vamos nós com aqui agora sim, Lenin com as massas,